Olá, o meu nome é Lisa Joanes e este é A Nossa Voz, um podcast onde iremos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade e sobre tudo aquilo que nos ajuda a alinhar e a confiar na própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 da Nossa Voz. E uma vez mais, e sempre, assim eu espero, trago uma convidada muito especial, uma mulher muito inspiradora, tanto para mim como para muitos de vocês que já a conhecem. E mais uma vez deixo umas pistas. Ela é mulher, como já disse, é uma mãe inspiradora e realmente incrível, e uma mulher guerreira, cheia de vertentes, que se volta para tantos lados sensíveis e importantes na nossa vida, desde a sustentabilidade, à alimentação vegana e a muito mais. Já imaginam quem é? É isso mesmo, é a mãe guru, Maria. Muito bem-vinda. Obrigada, Lisa, que introdução maravilhosa. Obrigada. Olha, é realmente sempre de coração, não é? Nesta espontaneidade do que vamos falando. Sim. E só te posso agradecer que acabaste de chegar da Nazaré com a Noá e que vieste a esta aventura comigo. Vamos a isto. Olha, Maria, eu gostava muito de... Nós somos mulheres, somos mães e temos aqui muitos pontos em comum, não é? Aqui um sentimento também muito em comum. Desde Índia a um modo de vida mais solto, mais verdadeiro, com o que nós sentimos. Eu gostava muito que tu partilhasses connosco como é que se foi construindo, entre aspas, a Maria que tu és hoje. Assim de uma forma generalista e espontânea. Não é? Cada Exatamente. dia. Mas eu sinto que houve uma grande transição, Lisa, sem dúvida, na minha primeira viagem ao Brasil. Lá está, foi aquilo que nós falamos muitas vezes, né? Aquilo de sentimos no nosso coração esse chamado, e mesmo que as vozes externas e mesmo que aparentemente não faça qualquer sentido, foi essa decisão que eu tomei de ir, e essa viagem mudou para sempre a minha vida. E tu tinhas apenas 20 aninhos. Eu tinha 20 aninhos, é um bebê. E já com uma convicção grande de ir. Sim. Em busca do que tu estavas a sentir. Sim, que não sabia o que era, sabes? Não fazia a menor ideia o que é que me ia esperar assim do outro lado do mundo. Mas lembro-me assim de estar mesmo com uma firmeza. Aliás, deve estar a fazer agora precisamente 8 anos, exatamente, está a fazer agora precisamente 8 anos. Eu há 8 anos atrás estava a trabalhar em tudo e mais alguma coisa, de promoções, de eventos, sabes, a angariar, não é? Pá, eu lembro perfeitamente, estava num shopping a fazer qualquer tipo de ativação de marca, sabes, fazia muito isso. Era para uma marca até de automóvel. Estávamos a falar e comecei até a falar com uma rapariga que era brasileira e estava-lhe a contar deste sonho, sabes, de ir ao Brasil, e aquilo, sabes, aquela vibração passou de tal forma, tão direta para ela, que ela pegou-me nas mãos e ela disse mesmo: Maria, isto vai acontecer, sabes, isto nem é algo que tu estejas à espera, isto vai acontecer, e é algo que vai ser mesmo transformador na tua vida. Lindo. E foi, sabes, tive várias pessoas que me disseram que algumas coisas iam acontecer durante a viagem, e foi realmente a viagem mais transformadora. Aliás, eu cheguei lá e sempre disse, eu trabalho agora muito, não é, com isto, mas eu sempre disse que mãe nunca seria, desde que me conhecia, não é? Era a única menina do grupo das meninas, não é, da escola, que enquanto todas tinham um sonho e falávamos disso, não é, de algum dia serem mães, mesmo eu já tendo tido relacionamentos anteriores, sempre foi uma coisa bem vincada, bem presente. Não, mãe não é para mim. Até dizia que iria operar, acho que é uma operação que só é permitida a partir dos 21, 22. Eu dizia, não, quando eu tiver essa idade vai ser esse o meu caminho, porque mãe não pode estar nos meus planos, sabes? Caramba! E hoje em dia a mãe incrível que tu és, não é? E com uma capacidade de transformação interna também. Eu nem imagino o que é ser uma mãe a solo e todo o percurso que tu tens feito com a Noá, desde ela ser bebê e seres tu a acordar todas as noites e não teres ninguém que amparasse, todos os desafios, quando ela chorava mais, quando tu estavas cansada e ainda assim ela só te tinha a ti. Eu nem imagino o que é, mas é preciso ter muita capacidade e muita sabedoria interna também
para realmente permitir-te a ir fazendo o trabalho contigo, sem descarregar tanto nela. Que pode acontecer, obviamente, um momento ou outro, mas ainda assim sempre neste processo de autoobservação e nesta busca, de certa forma, por crescer, por também aprender com ela, com todos estes desafios que ela te trazia e que traz, e sendo que estás numa mãe a solo. Mas olha, e por falares na viagem do Brasil, e vamos aí pelo início, tu chegaste ao Brasil nessa perspectiva de que simplesmente sentias esse chamamento, não sabias para o que ias, mas sabias que era para ir, e com 20 anos, claro que não sabemos muito da vida, só vamos, e com essa sensação, ou com essa ideia que mãe eu não seria, mas de repente, e mal chegaste, não é? Foi muito imediato, foi muito intenso. Conheceste o pai da Noá. Aliás, foi engraçado porque eu fui parar primeiro ao Rio, depois estive em Paraty, em Angra dos Reis, São Paulo, e o meu último destino era Florianópolis, a Ilha da Magia, e era aquilo que, sabes, vibrava em todos os pensamentos, nos sonhos, era aquela ilha que me chamava. A Ilha da Magia. E é mesmo mágica. E aconteceram muitas coisas que me foram levando exatamente naquele momento para aquele espaço, e naquele dia, sabes? E naquele momento, e naquele espaço, e naquele dia, a primeira pessoa com quem eu falo foi precisamente com o pai da Noá, o progenitor de Noá, Málio Aterro, em Florianópolis. E foi assim, ainda no outro dia estávamos a partilhar isso. Eu coloquei o olho nele, ele, em mim, sabes, vimos as nossas almas, reconheceram-se de outros momentos, e foi arrepiante. Sabes, foi um ímã a partir daquele momento. No dia seguinte já morávamos juntos. Foi assim uma coisa de... Quando é para ser tem muita força, não é? Sim, Já diz a sem expressão. dúvida. E realmente incrível também, porque já me contaste que até foi o pai da Noá que começou a falar sobre tu seres mãe Não, estás logo. de uma Aliás, filha dele. Sim. Ele já era uns bons anos mais velho e ele sempre tinha tido esse desejo muito grande de criar uma família, de criar também uma história muito diferente daquela que ele tinha vivido. E nós fomos para São Paulo porque a irmã dele estava prestes a partir, tinha uma doença renal crónica. E nessa mesma noite no hotel que estávamos lá, ele sentiu mesmo, ele teve essa visão, daqui a um ano vai estar a engravidar vamos ter um filho. E ainda por cima que foi no momento, e no outro dia partilhamos isso, foi numa altura da minha vida onde tudo o que era ligado ao oculto e esta conexão, a intuição, a visão, era um mundo muito longe do meu, sabes? Era um tipo de vocabulário, um tipo de pessoas que eu não tinha contacto. Então, e todo o contacto com ele e toda a envolvência naquele meio era todo um novo mundo, era uma nova linguagem, era uma nova forma de viver. Mas sabes que é tão lindo ouvir-te falar e sentir também, porque apesar de ser toda uma linguagem e um mundo e uma forma de vida que não era propriamente a tua, efetivamente tu deixaste de ser conduzida pela própria vida, não é? E por isso é que foste. Se calhar outras pessoas recuavam na ideia, criavam aqui algumas objeções, se calhar não iam. E tu foste, portanto, essa fluidez, essa capacidade de ir, apesar de achares que não era uma linguagem tua, porque naquele momento ainda não era, mas também já havia algo inato em ti. Sim, e era engraçado, porque mesmo aquilo que estávamos a falar no outro dia, mesmo hoje em dia, uma das maiores medicinas para mim é estar na natureza. E naquela altura não era de todo. Eu entrava em pavor se eu entrava numa floresta na Mata Atlântica, sabes? Ficava mesmo com muito medo. E tinha aracnofobia. Quando fui para o Brasil não podia ver uma aranha deste tamanho. E fui morar para a casa onde ele estava, em casa de um amigo, que era no meio de uma floresta, e tinha aranhas do tamanho da minha mão, as caranguejeiras, sabes? E estávamos 3 pessoas nessa casa e elas só apareciam para mim, Lisa, não é? Porque era eu que estava a emanar isso, né? Eu dizia, por favor, não apareças para mim, né? Estava a emanar isso, estava a vibrar nesse medo. Da mesma forma que acontecia nas florestas, né? Por favor, uma cobra não apareça, não sei o quê. E elas apareciam, não é? Para mim, porque era isso que eu precisava de trabalhar. Não fazendo a menor ideia na altura daquilo, né? De todo o processo, né? De criando um zoom out de toda a situação. Hoje, passados estes 8 anos, consigo perceber que realmente o Brasil e todas aquelas vivências fizeram sem dúvida de mim a mulher que eu sou hoje, que eu me estou a construir. E há aqui 2 pontos que tu estás a dizer e eu quero ver se os agarro. Este zoom out, que é tão importante fazermos, e muitas vezes nós estamos tão no zoom in que não temos a capacidade de nos desapegar e realmente ver de fora.
e em vez de ir no drama das emoções e deixar que tudo aquilo nos consuma por dentro e nos altere e nos desfoque, e ao mesmo tempo, portanto, isto em qualquer situação da vida, não só agora na floresta ou em relação a aranhas, mas realmente em tudo, porque muitas vezes as situações trazem-nos desafios que já estão associados às nossas próprias feridas e nós é que interpretamos, percepcionamos a realidade com base nessas feridas. Portanto, expressamos determinadas emoções também com base nessas feridas. Isso mesmo. Mas é tão importante o zoom out, como tu estavas a dizer, e desapegar dessas emoções. Perceber que são emoções, e a palavra em inglês expressa muito, eu gosto muito de dizer isto, que é emotion, não é? Então é algo externo, uma energia que deve ter movimento, como tudo na vida, não é? A vida é movimento, diz. Então as próprias emoções, em vez de as retermos em nós como se aquilo fosse o drama, o fim do mundo, ou fosse eu, porque tomamos, identificamos-nos com elas, é importante fazer o zoom out e só deixar ir, e tal como as nuvens do céu. Esse movimento, Lisa, mesmo que tu estavas a dizer, é essa percepção dessa fluidez que é transitório, e o yoga também me trouxe muito isso, sabes? Que realmente nada é estático, né? Está tudo em passagem, está tudo em movimento. E ok, estamos num momento extremamente desafiante, mas ok, vamos, não é negar, não estamos a falar aqui de positividade tóxica, não, estamos realmente a olhar para ele, fazemos aquilo, né, que podemos para resolver, mas conseguimos tirar aqui um zoom out, ok, há com certeza algo para aprender no meio disto tudo e isto vai passar, não é? Como estavas a falar das nuvens, e demos sempre esse exemplo, né, nas meditações. Sempre. Elas chegam e elas vão, os pensamentos chegam e elas vão, as emoções chegam não nos apeguemos, né? Tornemos-nos observadores. Exatamente, a própria natureza mostra-nos isso. O céu, por muito que quisesse agarrar determinada nuvem ali, ela continua. E o Buda fala-nos disso, não é? O ser humano tem este grande desafio entre o desejo e a aversão a algo. Então, algo está-me a correr muito bem, eu desejo muito que isto continue e que dure para sempre. Já estou no desejo. No fundo, já estou a ir contra a fluidez e a tal impermanência, porque eu começo a agarrar-me e a apegar-me a determinada história ou situação exatamente como ela está a ser agora. Mas amanhã é um dia diferente. E na aversão é, ai Deus queira que isto não aconteça, como tu estavas a dizer, por exemplo, e estás a captar aquilo para ti. Exatamente. Ou seja, enquanto a humanidade viver nesta dualidade constante, mas até neste ponto entre sempre aquilo que ela deseja e sempre aquilo que não quer, está numa constante contrariedade ao fluxo da vida. E tudo é impermanente. O que tu desejas não fica assim exatamente igual para sempre, e ainda bem, porque todos os desafios e todos os processos de transformação também te permitem a ti transformar-te e readaptar-te a cada nova realidade e momento. E na aversão, realmente trabalhar, se calhar mais do que contrariar algo ou não desejar algo, perceber eventualmente qual é a proposta que está lá para ti, qual é o desafio que te traz, qual é a aprendizagem que podes retirar daquela situação em específico, ou como olhar diferente, realmente permitir-nos crescer com tudo, não é? Nesta impermanência que estimula efetivamente o nosso crescimento. E lá está, e a vida é movimento, e é importante isso. Então é muito bonito estar-te a ouvir dizer, e que sirva muito para quem nos está a ouvir também, porque às vezes as pessoas acham, se calhar não é para mim, eu ainda não falo sobre isto não é a minha linguagem. Ainda assim, que se possam permitir mais a seguir aquilo que sentem, seguir determinados chamados, porque a vida vai trazendo sinais, por muita linguagem ou pouca que haja sobre determinado contexto, não é? Sim. Olha, e o pai da Noá tanto te trouxe muita coisa boa, olhando neste sentido para a Maria em si, mas também por grandes desafios, não é? Efetivamente, não foi através de um conto de fadas. Foi muito desafiante. E tu já partilhaste algumas vezes a tua violência doméstica. Eu não quero entrar muito pela violência em si, mas e trazendo só aqui um bocadinho ao contexto do que é viver essa violência, passando a seguir para a transmutação. Como é que se sai dela, não é? Como é que se tem a capacidade de pôr um basta e de escolher-te a ti? Como é uma possível? Pergunta super interessante, Lisa, porque ainda ontem estava a falar justamente com um amigo sobre isso, porque soubemos de uma pessoa que acabou de sair agora de um relacionamento extremamente abusivo, já com o segundo filho, e isso trouxe-me à memória, sabes, novamente.
E eu arrepiei-me toda, obviamente, né? Emocionei-me ao ouvir a história dela, porque tem sempre pontos muito paralelos, sabes? Pessoas que são vítimas deste tipo de relacionamentos. E eu dou graças até hoje, sabes, diariamente, porque foi graças a Noah que eu consegui pôr um travão, sabes, que eu consegui pôr um basta, porque a verdade é que era primeiro, sabes, a unha, depois era o dedo, depois era a mão, e eu ia perdoando, depois já era o braço, ou seja, a violência ia escalando de uma forma em que foi começando a ser muito subtil, desde a forma como vestia, a forma como sempre foi muito simpática ou extrovertida e falava abertamente com qualquer pessoa. Isso já poderia ter sido ali, sabes, um motivo para haver ali uma grande confusão. De repente já começaram a ser telefones partidos, havia o controle total ou praticamente total sobre aquilo que fazia. Cheguei a deixar de trabalhar na minha área porque havia ali um ciúme obsessivo compulsivo imenso. Ou seja, parece que tu vais entrando assim numa teia, e quando tu já estás no meio dela, tu não te apercebes que estás, sabes, até comparo isto também com o fundo, sabes, do poço. Tu vais descendo, quando dás por ti, já estás tão no fundo. E a verdade é que me fui também, sabes, afastando das minhas pessoas da altura. Então de repente era só eu e ele, num país totalmente novo, onde eu não conhecia ninguém, onde as agressões eram só verbais, depois passaram a físicas, onde as agressões eram só em casa e depois passaram a ser na rua. E eu ia sempre desculpando, porque aquilo era do 8 a 80, sabes? Eu tanto era tratada como a deusa das deusas, como de repente, num segundo a seguir, já era o lixo dos lixos, literalmente. Então, aquela mudança de... Aquilo era era um shake, sabes, emocional e hormonal tão forte que tu ficas quase que dependente daquela mistura. É uma sensação muito, muito estranha, que quem está por dentro da situação não percebe nunca, sabes? E eu ia perdoando, sempre a achar... Não, sabes, nós vamos conseguir, nós vamos descurar, vai ficar tudo bem. Se o sonho é ter uma criança, um filho, então foi aí que, sabes, não, vai ser através de uma família que vai ficar tudo bem, a violência vai acabar, as coisas vão parar aqui. E não é? Foram só escalando, até eu estar com 39 semanas e parar de urgência ao hospital grávida da Noah. Depois ela nasceu às 40. Ele teve ainda o primeiro mês ali meio presente, mas fora de casa, voltava, e foi quando aconteceu a última agressão, que é considerada uma agressão, mas é uma festinha comparada àquilo que já me tinha acontecido, né? Que ele já me tinha feito. Mas a verdade é que naquele momento saiu assim, sabes, uma leoa, sabes, porque estávamos a falar, estava a Noah já no meio, e a partir dali eu, sabes, segurei mesmo o cajado, bati mesmo o pé firme e não, este homem não vai mudar, sabes? E a minha filha foi a primeira e a última vez que ela viu algo assim. Não há aqui nunca... já uma vez mais como uma grande mestre, não é? Sim, eu vou-me arrepiando imenso ao longo da tua partilha. Realmente não imaginamos o que é, ou muitas vezes até aproximamos-nos de algum tipo de violência, e o quanto isso fragiliza, destrutura, traz tantas inseguranças que eventualmente já eram nossas ou ainda as fomenta mais. Eu recordo-me, por acaso, o meu primeiro grande namorado, o namorado que eu tive antes do Nuno, na primeira relação, porque nós tínhamos, ele acabava várias vezes comigo e eu ia tentando reconquistar, na primeira relação ele chegava também a esse ponto de não podia usar tops, não podia usar roupas brancas porque podia-se ver o sutiã, não podia usar saias, na praia se eu quisesse virar a posição do corpo tinha que ser rápida porque se ficasse de lado alguém podia ver qualquer coisa, e tu vais aceitando isso, nunca se aproximou a esse tipo tu vais de... achando não passou que é daqui. normal, não é? É uma lavagem. Sim, completamente, é uma lavagem cerebral mesmo, e não sei até que ponto é que se calhar naquela altura, eu tinha 17, até achava que isso era a forma dele gostar, e se calhar era gostar tanto. Eu não sei o que achava na altura, muito honestamente, mas realmente recordo-me que isso fragiliza, principalmente quando depois a relação termina, porque naquele momento em que a relação perdura, tu achas normal, ou vais achando, em prol da relação, não é? Era o que tu estavas a dizer, ias perdoando porque dentro de ti havia algo maior que tu querias preservar. Sim. A todo custo. Mas realmente, e depois,
quando fazes o tal zoom out também, agarrando novamente no termo, é que te apercebes que, pá, não podemos permitir-nos mais a estas formas de tratamento e de desrespeito, seja homem ou mulher. Sim, sim, sim. Não é? A pessoa que gosta de nós deve gostar de nós na nossa integridade, no todo que somos. E não condicionar, limitar, querer nos moldar de uma forma mesmo alterada. E pronto, então estava-te a ouvir e a pensar nisto, independentemente também das pessoas que nos estão a ouvir, de terem ou não vivido este tipo de violência, às vezes há pequenas violências, vamos chamar assim, que podem realmente também alterar a pessoa que somos, que depois há sempre uma aprendizagem positiva a retirar, obviamente, mas estarmos mais atentos ou mais atentas e não nos deixarmos cair nessa falácia. Sim. Não sei se é, Não nos se é a melhor deixamos cair palavra. ali no poço, não é? Porque quando já vemos, Lisa, já estamos tão dentro do poço. Tão é dependentes tão também. Difícil, sim. Tão difícil sair. Tão Mas é afastadas de possível tudo. e é sempre essa mensagem que eu deixo, sabes? A partir do momento que eu fui capaz de começar a verbalizar e a falar sobre tudo isto, percebi que existia na minha comunidade um grande número de mulheres que já passaram e muitas que ainda estão a passar pelas mesmas situações, com a agravante ou não de terem crianças, sabes, em casa. E é sempre esta mensagem que eu digo: é difícil, é sem dúvida alguma, mas existe uma vida incrível lá fora e as crias que nunca sejam o motivo pelas quais vocês estão, sabes, a tentarem que a relação perdure pelas vossas crianças, porque não é esse o exemplo de amor que vocês querem dar para elas, com certeza e sem dúvida alguma. Então e para quem tem crianças, que realmente olhe para elas e que sinta como, ok, sabes, não é isto Não o é por amor aqui. que eu estou a ensinar à próxima geração. E é muito giro estares a agarrar aqui na palavra exemplo, porque eu vejo-te como um exemplo em vários caminhos, e quero muito trazer aqui esse exemplo que tu és, até neste caso enquanto mulher que superou aquilo que ela acreditava que era o amor da sua vida e que efetivamente a transformou tanto, e portanto podemos entregar gratidão e deixar ir, mas simultaneamente tiveste essa capacidade de, ok, eu quero escolher, ou tiveste a capacidade de escolher realmente o exemplo de vida e de relação que estavas a mostrar à tua cria, mas também efetivamente enquanto exemplo da mãe que tu te tornaste. E eu já tive a oportunidade de te ver ao vivo, portanto não foi só nas redes sociais, e essa capacidade que falávamos há pouco também de estar sempre em transformação e a processar em ti como dizer, como adequar a palavra, como na mesma muitas vezes dizer-lhe que não, ou que agora não é o momento certo, mas ainda assim, portanto, na educação que tu consideras correta, mas ainda assim ajustar o tom, tentar realmente perceber, não olhar para os nossos filhos e despejar em cima deles tudo aquilo que já está cá dentro, que nem nos apercebemos, desde a ansiedade, a forma de falar, ou seja o que for, não é? E tu sempre nesse processo de transformação, que não digo, lá está, não acredito em perfeccionismo e não é isso que quero pintar aqui, mas que efetivamente estás nesse caminho e que o abraças e que te vejo a fazê-lo sozinha, é incrível e é realmente um exemplo. E só agarrando mais nesta palavra exemplo, tanto numa vertente como noutra, nestas duas que estamos já a falar, efetivamente a pessoa, e acho que é dos pontos mais fortes que a mim me toca, é qual é o exemplo que nós queremos também transmitir, ser para os nossos filhos. Porque muitas vezes as mães também me chegam e perguntam: ai, mas como é que tu consegues, ou como é que qualquer coisa, porque eu já falei com ele ou com ela e eles continuam naquele comportamento. E realmente este é o ponto, é um ponto muito sensível, porque não pretende ser acusatório, mas realmente pretende chamar à consciência qual é o exemplo que tu lhes passas no dia-a-dia, nessa simplicidade, muitas vezes do lado mais inconsciente, não é? Quando não nos apercebemos. E eu vejo muito isto na minha vida, em que, sem perfeccionismo nenhum, e tenho muito a aprender, e a aprender contigo também, mas realmente só um exemplo que eu sei que procuro dar sem ter tido consciência dele, é que realmente
eu sigo o coração, não é? Que eu me permito a essa fluidez, a não entrar nas deturpações da vida e só porque sim, ou só para corresponder ao que o social nos pede, ou que os outros ditaram, e indo mais ao encontro daquilo que eu vou sentindo. Se isso significar largar tantas vezes o que for, pois que eu tenho essa capacidade, porque quero e que possa viver nessa verdade, nessa honestidade para comigo e para com a vida. E nesse ponto, pelo menos, eu acredito que é um grande exemplo que lhes posso dar. Que estás sem a dar. pretensão, não é? Sem Sim, pretensão. sim. E em muitos outros em que te digo mesmo que tenho muito a trabalhar e possivelmente não chegarei a tempo de trabalhar tudo em mim para os meus filhos todos. No entanto, é muito importante a pessoa, seja mulher ou homem, observar e pensar, pôr na mesa mesmo, e que seja algo empoderador, não algo que, pois eu não faço isto, mas realmente perceber, quase priorizar qual é o exemplo que tu queres passar aos teus filhos, ou ao teu filho ou à tua filha. Então, que isso te ajuda a alinhar nessa frequência e a começar a implementar pouco a pouco, por ti e por eles. E aquilo que estavas a falar, Lisa, do falar, né? Muitas vezes vem ter contigo, eu falei e agora falaste novamente outra palavra que é a frequência. Porque se a frequência não estiver alinhada com o resto, né? Porque aquilo que nós pensamos e aquilo que nós dizemos e aquilo que nós emanamos tem que estar coerente, porque as crianças, mais do que qualquer outras pessoas neste momento, elas são muito sensitivas. São esponjinhas, são esponjas, não é? autênticas. E nós podemos estar a sentir uma coisa, mas se estivermos a dizer outra coisa completamente diferente, e se na prática fazemos uma coisa completamente diferente daquela que estamos a passar, as crianças são as primeiras a sentir isso. Eu percebo isso na prática, Lisa, e acho muito importante também realçar esta parte de não há educações perfeitas, não há famílias perfeitas. Muitas vezes eu falo de uma forma que eu não gostaria de estar a falar quando há, e eu vejo mesmo assim a replicar, e neste fim de semana veio-me isso, vejo a replicar coisas que me disseram, sabes? E que eu estou mesmo, sabes? Eu quero construir uma educação diferente, mas aquilo já está tão, né? Foi isso que eu vivi. Claro, enraizado, aquilo sai-me, eu não, desculpa, olha, sabes? E ter a humildade de pedirmos desculpa aos nossos filhos, está tudo bem, são pessoas como outras quaisquer e nós devemos sempre reconhecer os nossos erros. E esse é um ponto importante, porque eu sei, e não quero aqui entrar em nenhuma contestação, mas sei que há muitas frentes que dizem, vou usar assim mesmo frentes, para não entrar no termo certo, que dizem que não se deve pedir desculpa às crianças, porque isso era mostrar um lado, se calhar, frágil. Vulnerável. Mas é nessa vulnerabilidade que se cria intimidade. Completamente. Não é? E isso é ser o exemplo também. Sim. E sabes que eu vi isso também na minha prática com a Índia. Com a minha filha mais velha, eu muitas vezes não pedia desculpa e era mais fácil engolir o meu orgulho do que pedir desculpa em si. E quando eu comecei a perceber que eu queria pedir desculpa porque eu queria fazer esse processo de cura em mim, foi tão lindo, Maria, que passado algumas vezes de eu o fazer, a Índia começou a pedir desculpa também. E o que é que ela fazia antes? Engolia o seu orgulho também, porque era o exemplo que eu dava. Era o exemplo, sim. Ou seja, mais uma vez aquilo que estamos a dizer. E era também a energia que estava ali, sabes? E pegando novamente na frequência, por exemplo, quando eu sinto que há semanas que eu não me estou a nutrir, sabes, da forma como eu devia, são sempre as semanas onde eu tenho mais desentendimentos que não há. Completamente. São sempre as semanas que são mais difíceis a todos os níveis na minha vida. Por isso é que é tão importante nós estarmos bem também. É o principal. Se não descarregamos nos outros. É o principal, é isso que eu estou sempre a dizer. E é mesmo no exemplo, né, de, sei lá, podemos acordar mais cedo, mas eles acordam e vêm-nos a meditar, e às vezes é mais do que isso, sabes? É mesmo a energia que fica, mesmo se eles acordam e nós já meditamos, já tivemos a nossa rotina, já estamos com outra energia para o dia, sabes? A rotina matinal para mim, né, é uma coisa mesmo life-changing, muda a vida e muda a nossa energia para o dia, né? A nossa capacidade de lidarmos com as frentes. Reajusta, não é? De abrirmos, sabes? De expandirmos mesmo, sabes? Eu sinto mesmo tipo, estou pronta para, sabes, para amar, para ser amada, e sei lá, quando começo a fazer-me, sabes, uma automassagem, ela vê como, sabes, eu me amo e eu me cuido, e na anteontem eu estava a fazer uma massagem e ela já não estava assim muito na onda de me, sabes, de me fazer massagem também, porque já passamos esse período em que trocámos muitas massagens, agora ela não estava nessa onda, e ela veio assim por trás super carinhosa, sabes, e ela normalmente não me dá assim muitos beijinhos, é mais noutro tipo de linguagem de amor comigo, e veio-me dar beijinhos, sabes, fazer assim uma mensagem super subtil. E é muito aquilo que dizem, não é? Trata-te como gostarias que te tratassem. E é mesmo dessa forma, e neste autocompromisso, que para mim é a coisa mais importante de tudo, e cada vez mais, porque eu vivo isso na prática,
de quando às vezes não é, porque somos todos humanos e escapamos das nossas rotinas e os nossos rituais, já começamos a sentir por vezes a nossa energia, não é? A diminuir, a frequência a diferenciar, e já sentimos mesmo na prática que o dia a dia muda, a capacidade para lidar, não é, com todas as adversidades e as questões já não é a mesma, e a capacidade é para estarmos presentes. Quando eu não estou nutrida, não consigo estar presente com a minha filha. E é muito importante também mais este ponto, isto era sublinhar, se isto fosse um texto, eu acho que estava a sublinhar todo o texto, mas efetivamente este ponto é muito importante. Nós já sabemos a teoria, muitas vezes temos a teoria, só que não a praticamos. Sim. Ou praticamos uma ou outra vez, mas depois achamos, ou priorizamos, aliás, ou não priorizamos, mas deixamos que tudo o resto se coloque à nossa frente. Sim. E efetivamente este cuidado diário, eu acredito mesmo que deve ser diário, porque tu desgastas-te diariamente. Sim, então deves-te repor, não é? Completamente. Vais pôr umas moedinhas de amor. O que seriam 45 minutos em 24 horas do teu dia, 45 minutos em que tiras mesmo para ti, para fazeres um bocadinho de exercício físico, para respirares, para meditares, para estares contigo. E essa nutrição é ouro, é mesmo ouro. E eu sinto também isso na minha prática. Quando eu faço, há um despejar de energia de forma correta, e a seguir o mundo pode se desenrolar da forma que for. Tu já estás de outra maneira também. Sim. O que tu dizes, já te realinhaste para o dia em si. Sim. Já te conectaste mesmo com a essência e estás pronta para qualquer coisa. Eu lembro que uma vez colocaram uma pergunta nas perguntas e respostas do Instagram que eu achei super curiosa, que era: o que é que te tira do sério que não há faça, sabes? O que é que... e eu tive, calma, o que é, porque há aquele momento, e veio mesmo esta questão, que é, não é o que ela faça que me tira do sério, é qual é o meu nível de nutrição ou desnutrição naquele dia e naquele momento. Porque se eu tivesse feito, sabes, se o meu ritual matinal tivesse, sabes, sido enraizado, se eu tivesse já conectada, podia partir aquilo que fosse, não é? Estamos a falar também sem querer, não é? Obviamente, não estamos a falar de pegar em algo e partir. Sabes, está tudo bem, amor, mas se eu estiver num dia em que por algum motivo, sabes, já alguma coisa foi ali quase como uma bola de neve, sabes, ali uma questão, notas que ali a energia já não está, pode ser a coisa mais subtil, pode ser uma forma de falar, pode ser até o tom de voz, que já desperta ali uma coisa que nem deveria, nem seria suposto, não é? Lá está, as nossas próprias lentes, não é? Sim, e tem toda a nutrição. As nossas próprias lentes, quando tu estás nutrida, estás mais centrada, estás mais alinhada, mais consciente de ti, mesmo sem teres consciência, mas estás mais consciente dessa consciência, e quando não estás nutrida, efetivamente, a probabilidade de desalinhares e de deixares que a lente das tuas próprias feridas te leve a reagir com padrões que também já foste adquirindo, ou muitas vezes, como tu dizias, que também te trataram assim, é tão fácil reproduzir. Nós aprendemos mesmo por imitação. Sim. E as crianças, mais uma vez, demonstram-nos, são esse espelho, não é? Nós apontamos o dedo, elas apontam o dedo. Lá está, se tu fazes o cuidado à automassagem, ela imita a forma como tu cuidas dos outros, não é? Como é que tu cumprimentas até os outros, eles imitam tudo, sabes? Basta estarmos atentos realmente a percebermos do quanto eles estão a reproduzir. Qual é o impacto, não é, das nossas atitudes. E é tão importante termos esta consciência, e aqui aproveito, se calhar, e vou já para outra temática que eu queria trazer e falar contigo, porque uma vez mais és um exemplo disso, de introduzirmos as nossas crianças na vida espiritual. E até foi um post que agora fizeste há pouco tempo, porque efetivamente eu também o sinto na prática, e observo uma sociedade, e até falámos sobre a tal comunidade em Auroville, onde, por exemplo, nem deixavam entrar crianças. Ou seja, observamos o quanto ainda a comunidade, o mundo, muitas vezes as pessoas, porque querem manter as suas expectativas ou aquilo que elas acham que poderia ser o bom, seja a dar uma meditação, seja no que for, em qualquer prática, quase que a criança perturba. Então dissociamos a criança das nossas práticas, dissociamos a criança do processo espiritual, quando a própria criança, como nós já estamos a ver e sabemos, é um grande mestre. E uma vez mais, indo ao exemplo, se nós não formos o exemplo daquilo que realmente queremos cultivar em nós, se não formos à frente deles, se eu for só a mãe severa, a mãe mais rígida, a mãe que só educa, que só diz o que está certo ou errado, entre aspas, de acordo com a minha perspectiva ou com a perspectiva do meio onde estou, se eu só for esse outro lado mais tenso da vida,
o que é que eu também estou a passar aos meus filhos? Se eu não lhes passar também a meditação, as respirações, esta conversa, esta forma de ver e de estar na vida, como é que eu depois espero que quando eles chegarem a determinados contextos, ou à adolescência, ou à fase adulta deles, eles possam acompanhar o meu próprio percurso? Ou eventualmente falar a mesma linguagem que eu. Voltamos ao ponto de falarmos a mesma linguagem. Sim. Então é tão importante associar as crianças à vida espiritual por tudo. Qual é a tua experiência? Porque, uma vez mais, como mãe a solo, e eu soube que tu já deste aulas desde a criança, desde a não há bebê, ela, de repente, tu a dares aulas de yoga, ela, se calhar, a escapulir por ali afora, e as pessoas também se terem de reajustar e aprenderem, se permitirem a isso, reajustar contigo e tu própria, uma vez mais, a reajustar-te enquanto ser, enquanto mulher e enquanto pessoa, com tudo isso, com todos estes desafios. Sair em busca do perfeccionismo, sabes? Sim. Mas do real. Da evolução, sim. Eu acho que o primeiro ponto é primeiro estarmos abertos, sabes? A curarmos as nossas próprias feridas, porque as crianças, mais do que ninguém, também vão nos trazer à tona montes de questões que nós temos lá do passado, porque todos nós, enquanto adultos, temos questões muitas vezes mal resolvidas, e muitos dos nossos bloqueios e questões vêm lá da forma como nós fomos educados. Então, primeiro, ter essa consciência que eu trago coisas, né? Eu trago uma mochila com padrões que a cada dia eu vou desconstruindo, porque a cada dia eu estou diferente, a cada dia as crianças estão diferentes, e primeiro esse é o primeiro ponto, assim, que eu estou aqui para evoluir e para passar isso a uma geração futura, sem perfeição, não é? Não é? Sim. Mas é um processo. E depois, na altura, foi muito bonito, Lisa, porque eu tinha muitos questionamentos, não é? Mas como é que vai ser possível, não é? É tão desafiante, não é? Desde amamentar, desde os tantros, não é? As questões emocionais, não é? Estão-se a expressar e a aprender, faz parte, com o yoga, o silêncio e tudo mais. Mas aquilo que mais o yoga me ensinou foi que não é no tapete, sabes? O yoga é a vida, e a vida são as crianças, e a vida são os momentos de instabilidade emocional que fazem parte. Então as minhas aulas, aliás, eu comecei a dar aulas de yoga, a minha primeira aula de yoga foi com a Noá. Ela tinha 1 ano e uns dias, estava aos primeiros passos, literalmente. E as pessoas que sempre depois acompanharam as aulas e os workshops e os retiros e as palestras, sabes? Eu lembro que até numa palestra saí 2 vezes da palestra para ir levar a Noá à casa de banho, né? Porque estava eu e ela, peço imensa desculpa, mas tem que ser neste momento. E nas palestras até é diferente, porque às vezes é um público mais abrangente, né? Pode haver pessoas que nem te conhecem lá nenhum, mas nas aulas, à partida, são pessoas que já se identificam com o teu trabalho e daí, né, assumirem esse compromisso e quererem aprender de certa forma algo contigo. E sempre foram pessoas que estavam abertas a isso, né? Os meus primeiros alunos levaram com tudo. Obrigada a todos. Porque foi desafiante, obviamente, né? Eu tinha que parar as aulas várias vezes, a Noá empurrava os alunos em posturas de equilíbrio, né? Havia de tudo o que possas imaginar nas aulas. Depois mais velhinha, já com uns 3, 4 anos, depois em aulas ao ar livre fugia, né? As pessoas ficavam ali nas posições. Houve pessoas que vinham uma primeira vez que não me conheciam, até mais depois no Algarve. Depois não voltavam, está tudo bem. Na altura ficava, obviamente, sabes, aquela dualidade, mas eu tinha que ser profissional, tinha que haver um silêncio, sabes, e um cenário perfeito. Mas calma, depois vinha, Maria, a vida não é assim, a vida não é sempre silêncio, não é sempre perfeito. Por isso, e trouxe muito isto também, o yoga veio muito através do professor Hermógenes, e houve uma frase, e até acho que comentei contigo, né, que ele partilhou, que um dos primeiros estudos dele, o primeiro foi no Rio de Janeiro, era nas ruas mais movimentadas, e esta frase dele estava sempre presente. Ele queria que os alunos dele aprendessem a meditar e a praticar no meio daquele caos de buzinas e de sirenes do Rio, assim, bem interior, porque isso também é vida, não é? Porque pode ser até aparentemente muito fácil estar lá em cima dos Himalaias a meditar numa caverna, mas para mim o real mesmo é no dia a dia, sabes? A estar com as pessoas, a lidar com as várias emoções e os processos individuais. Isso é yoga, não é? Isso é vida. Então isto é importantíssimo. Uma vez mais, olha, sublinho mais outra parte, porque é importante desconstruirmos-nos completamente. Eu também noto isso quando estou a dar aulas, e muitas vezes agora através do Zoom, não é? Portanto, estou a dar em casa, mas eu até digo aos meus filhos, que já são um bocadinho maiores,
olha, agora a mãe vai dar aulas, portanto não façam barulho ou vão ali para o outro lado, e eles vão, mas muitas vezes esquecem-se. Portanto abrem a porta, de repente lá abre o Moisés a porta e ups, mas se calhar quem está do outro lado ouve, e às vezes os meus cães ladram, mas efetivamente eu vou tendo esse cuidado e uma vez mais, lá está, deixarmos esta mensagem a quem nos ouve, o que tu estavas a dizer. Lembrem-se que a vida não é sempre linear, silenciosa ou perfeita. Ela muitas vezes não se desenrola exatamente ao encontro das nossas... Porque não temos o controle, não é? Exatamente, das nossas expectativas. Então, se por acaso estiveres a dar uma meditação ou estiveres a fazer uma meditação com alguém e de repente um cão ladrar, o passarinho cantarolar ou uma criança chorar ou rir, eventualmente lembra-te disso. Está tudo certo, porque a vida realmente não controlas. Então ajustarmos estes desafios que nos são trazidos para ainda assim encontrar o nosso centro dentro de todas estas, entre aspas, perturbações, que não é a melhor palavra, mas do que nos possa distrair, e ainda assim mantermos o centro. É um grande desafio, mas é uma grande oportunidade também com a própria vida, não é? De crescer, continuarmos a crescer. Sim. O que é que tu vais sentindo também agora? Este fim de semana estivemos juntas e vimos a Noá num processo agora muito lindo, em que muito mais solta, mamãe, olha, eu vou ali, está bem? Eu vou almoçar com as minhas amigas novas. Exato. E tu ficas ali ao lado mesmo. E enquanto antes, lá está, eras a mãe para tudo e continuas a ser, efetivamente, mas se calhar ela numa dependência maior e tu sem muito tempo para respirares ou para conversares assim, sem a presença dela por perto. Eu falava justamente disso, Lisa. Ainda fiz umas partilhas em relação a isso e estou sempre nestes processos tipo de introspeção e a relembrar quantas vezes, sabes, eu não desabafei e chorei e estava difícil porque, caramba, nem ir à casa de banho sozinha era possível, não é? Não sabia, não conseguia ter uma conversa com um adulto que não fosse de minuto a minuto, a mãe isto, a mãe aquilo, e atenção, e atenção, e atenção. E por mais que fosse difícil, era sempre aquela fé, sabes, de está tudo certo, Maria, isto vai passar. Mais uma vez, não é? Não vai durar para sempre não assim. Isto é tudo, sabes, de passageiro, esta é uma fase que faz parte, sabes? Está tudo bem. E a verdade é que, olha, já sei que é ir à casa de banho sozinha, já sei que é tomar um banho sozinha, e já estou aqui a conversar. A última vez que estive aqui a gravar um podcast, a Noá estava lá fora, mas aqui à porta. Agora já está, sabes, do outro lado ali, à vontade. E ver como ela realmente ganhou asas é lindo. É lindo. E mostra uma vez mais que estás a fazer um bom trabalho, não é? Que tu tens o seu tempo certo, o tempo certo para ser, e que é importante irmos respeitando esse tempo e realmente respirar, relembrar as sabedorias que a própria vida nos mostra. Olha, tu és mesmo assim uma mulher mega inspiradora, e lá está. E para além de todas estas áreas, ainda encontras capacidade para ser vegana, porque as pessoas muitas vezes têm este preconceito ou este misticismo. Tem que dar muito trabalho também, não é? Exato, que eu não sei depois fazer isso e se calhar é muito difícil ou demora muito tempo. E tu de uma forma super prática, também já fui à tua casa e tu já vieste à minha, de repente lá arranjas uma forma qualquer e encontras o alimento e fazes, e é delicioso na mesma, desde aquelas folhinhas que eu não me recordo agora. Era couve que fizemos naquele dia, sim. Seja, lá estava ela a fazer um aperitivo, pôs uma couve no forno, 10 minutos, com um bocadinho de sal, estava pronta a ser comida e era estaladiça, quase como se fosse, entre aspas, uma batata frita, que eu também não como há mais de 20 anos, mas lá está, para quem gosta dessa sensação crocante, há outras formas e super rápidas. Portanto, tu ainda encontras tempo para ser vegana, respeitando isso porque tu sentes, para também te voltares e focares um bocadinho mais em muitas questões sustentáveis. É muito lindo ver este percurso, lá está, sem pintar nenhum perfeccionismo, claro, não mas existe. Que efetivamente, mesmo mãe a solo, é possível, lá está, se nos nutrirmos, se nos alinharmos, se primeiro também pudermos realmente dar esse tempinho para nós, para depois poder realmente viver e buscar construir aquilo que é importante. Ontem veio uma frase, Lisa, que veio assim, eu até escrevi, tenho umas notinhas no telemóvel, que é: se não tens tempo para tirar 1 hora por dia para te nutrir o teu copo, né, como eu costumo dizer, o nosso potinho, então a tua vida precisa neste momento ser reajustada, porque realmente é a base de tudo, não é? Para qualquer coisa, nós não podemos dar nada se nós não tivermos em nós. Então tudo começa em nós, não é? E a cada dia é uma nova vida, não é
dia não sei o quê, de janeiro, não sei. Não, é uma nova vida. Nós acordamos, é uma nova oportunidade de fazermos completamente diferente. E isso que falas do veganismo e da sustentabilidade, para mim é um mix, sabes? Porque foram coisas que, aliás, eu nunca pensei em ser vegana, achava que os veganos eram ativistas, tipo, como assim? Sustentabilidade era uma coisa que nem me passava há uns anos atrás pela cabeça. Eu fumava e mandava beatas para o chão, ou seja, completamente, sabes, desconectada. Lá está. E eu acho que também vem muito através do yoga, porque é um todo, sabes? É impossível praticar só no tapete. E a prática também, sabes? Pois, o veganismo depois também entra na parte culinária, que para mim é uma paixão imensa. Então é um prazer imenso, sabes? Criar comida e alimentar-me e alimentá-la. Para mim é mesmo, sabes? Eu fico mesmo em êxtase. Estou ali em prazer total, a maior parte das vezes. Há umas que não apetece cozinhar também. Mas a maior parte das vezes aquele processo de criação é uma coisa que me, sabes? Acende aquele fogo. E depois é um conjunto de fatores que depois entram todos ali em sintonia, porque nada está desligado está tudo sincronizado, não é? É um tema que está sincronizado ao outro. E depois é maravilhoso realmente ver a tua cria super saudável, super robusta, no sentido, é bem constituída, não é? Tipo, está ótima, linda, com os teus olhos, e 100% vegana. Sim. Porque também, lá está, quebra o tabu de que, mas se calhar precisam sempre da carne ou do peixe. Sem entrar aqui em precisa ou não precisa, é possível. É possível, sem dúvida. E eu lembro que na altura foi desafiante, porque eu não conhecia ninguém vegano na altura, muito menos uma criança, mas sabes, foi mesmo aquele sentir de... Aliás, foi como há 10 anos, faz agora 10 anos que eu não como carne, e na altura, há 10 anos, eu não conhecia uma única pessoa que não comesse carne. Então... era toda a gente que eu conhecia à minha volta a dizer: como assim, Maria, vais deixar de comer carne, vais adoecer, isso é uma loucura, que deu, estás louca, sabes? E foi mesmo bonito perceber: não, esta é a minha verdade, apesar de eu não saber porquê, mas é isto que faz sentido agora para mim. E depois eu nunca pensei em deixar de comer peixe, e depois aconteceu, deixou de fazer sentido, e depois veio o veganismo de uma forma natural, e era aquela coisa, na altura não conheço veganos, mas é isto que está, sabes? É isto que está presente no coração. Depois os veganos, né? Atraímos energia, comecei a conhecer pessoas que já estavam nesta alimentação e neste estilo de vida, que é muito mais do que uma alimentação. Então as coisas foram acontecendo e fui percebendo, sabes, na Noá, e o quão importante isso estava a ser, além da saúde, sabes, a todos os níveis, ao nível energético, ao nível planetário, que pode não ser a verdade de muitos, mas que para nós, para a nossa vida, pode mudar um dia, não sei, mas durante estes anos esta é a nossa verdade e aquilo que faz sentido para nós. Sublinhem esta parte também. Esta é a nossa verdade, lá está, que possas respeitar a tua verdade, mais do que impor a qualquer coisa porque seja a verdade dos outros ou porque está na moda. Realmente começar por dentro, como tu também dizias há pouco, começa por dentro e observar, é a minha verdade, ok, então que eu possa ter força para ir por aqui. Se não é a minha verdade, então se calhar ainda não é para mim. Mas também sinto que é uma coisa que foi amadurecendo, Lisa, porque quando eu me tornei vegana, sabes, eu segurei mesmo a bandeira e eu falava a toda a gente, só queria partilhar, dava workshops por todo lado, sabes, vamos mudar o mundo. E eu sinto que com os anos foi uma coisa que, sabes, eu agora até só falo sobre estes assuntos se alguém vier mesmo ter comigo e perguntar-me, porque sinto que as coisas foram amadurecendo. Sim, se calhar estou a mudar e estou a mudar, não é? A vida mesmo levando mas também. Agora é noutro flow, é noutro sentido, não é, sabes, com aquela bandeira e também com aquela energia, não é? Da idade, continua a ser nova, mas era mais nova ainda, não é? Era outra vivacidade perante esse assunto e achava que estava errado, sabes, quem não fazia da mesma forma, e agora não, sabes, é uma visão de cada um faz como quer, cada um vive a sua verdade. A mim o que eu quero trazer é a consciência, porque eu não era consciente, eu não tinha consciência daquilo que eu comia. Quando eu me tornei consciente, eu fiz uma escolha, sabes? Mas para mim o primeiro ponto é trazer a consciência. Muitas vezes as pessoas perguntam: só tenho amigos vegan, como é que é, não sei o quê. E olha, neste momento ela tem 3 melhores amigas, 2 delas são veganas e outra come imensa carne e peixe e adora carne. Está tudo certo, sabes? Está tudo certo. E comem juntas na mesma mesa e está tudo certo, não é? Claro que sim, claro que sim. Isso é a vida a acontecer. Respeitarmos-nos a nós, mas também respeitarmos os outros nas suas escolhas, nos seus processos, nos seus tempos. Claro que sim. De tudo. Bom, Maria,
Olha, e nós já sabemos que ficaríamos aqui e vamos ficar, porque tu vais passar o fim de semana connosco, mas nós ficaríamos aqui horas e tenho a certeza que quem nos está a ouvir também ficaria horas a ouvir-te, a aprender contigo, a beber de toda esta sabedoria que te é muito intuitiva também, esta capacidade de ir fluindo com a vida, deixar que a vida te mostre muitas vezes o caminho e outras vezes também assumires as tuas escolhas. Temos tanto em comum essa parte. É muito bom, é muito bom. E sabes que também estava a pensar há pouco quando falavas que realmente és tão novinho, eu já tenho 42. Mas é lindo também observar que muita desta geração nova, cada vez mais, não posso generalizar, mas cada vez mais também entra no caminho mais cedo, não é? Que se deixa ser despertado pela própria vida. Porque aquilo que conhecem não chega. Isso é como aconteceu a mim. Eu tinha 20 anos, já trabalhava, já não morava com os meus pais, já tinha o meu carro, já era independente, tinha uma vida social super ativa, que é aparentemente aquilo que nos dizem, que tipo, então está tudo ok com a tua vida, não é? Tenho uma ordenada e tal, está tudo certo. Mas é vazio, não é? Havia qualquer coisa que se sentia. Porque aqui estava vazio. E eu acho que esta nova geração começa a sentir isso cada vez mais cedo, não é? Porque estamos num mundo em que tudo o que é material é muito mais acessível que há uns anos atrás, cá na idade dos nossos pais, dos nossos avós, não é? Hoje em dia compramos uma máquina, uma televisão, um computador com muito mais facilidade. A sobrevivência está em si assegurada, Exatamente. Não é? A alimentação, etc. Então temos a há decoração, absoluto espaço. sim, há absoluto espaço, mas de repente também se perdeu a essência, não é? De outras coisas, porque também trabalhamos muito mais, se calhar, para pagar as comunidades a que nos propomos e aquilo que nos propomos aqui e agora. Então eu sinto que esta nova geração já está muito mais de ok, bens materiais fazem parte e tudo bem, mas existe algo muito mais poderoso que eu tenho que conhecer dentro de mim. E mesmo nos relacionamentos e o amor e qualquer tipo de temática, sabes? Hoje em dia é tão rico, podemos beber de tantas fontes incríveis através disto, né? Do digital, né? E de todas as partes do mundo. Eu costumo dizer, digital, claro que pode ser o veneno ou a bênção, né? Depende sempre da dose. É preciso filtrar também, muitas vezes filtrar, não é? Observar realmente aquilo que nos chega ao nosso campo eletromagnético, ao nosso ouvido e aquilo que estamos a beber. Também há muita coisa, podemos ficar completamente perdidos, não é? Em toda a informação, mas é justamente isso, não é? De sentir aquilo que também estamos preparados para receber naquele momento e que vai entrar de certa forma naquele momento. Muito bom. Então, olha, Maria, muito obrigada a ti e tu vais comigo agora de fim de semana, mas efetivamente muito obrigada a ti também que estás desse lado a ouvir-nos ou a ver-nos, que possas beber de tudo aquilo que foi dito aqui ou de muito do que foi dito aqui e que faça sentido neste momento da tua vida. Eventualmente deixa-nos as tuas questões, a Maria terá gosto de responder, eu também no que souber e possivelmente sugestões de temas ou de convidados. Teria muito gosto de te receber deste lado e fazer jus ao nome A Nossa Voz, que possa ser não apenas a minha voz e a dos convidados, mas também a tua. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria.